tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
oração. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, que só o Senhor sabe o quanto é difícil a dificuldade da vida, para a gente estar aqui hoje, Senhor, te adorando, te exaltando o seu santo nome, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço. Abençoe a cada um de nós que estamos aqui na sua casa. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Chegou na parte muito boa. Não mais esperada, que é mais esperada a pregação, né, gente? Vamos lá. Vamos fazer o sorteio. Vamos lá. Brenda. Vem a Brenda. Mais um. Vamos agora sortear. Lá, calma aí, rapaz. Calma, ansioso. Hoje é terça ainda. Vamos sortear o bolo. Eita, ó, confirmação. Muito rápido. Ó, a profecia aí, ó. Pega aí, pastor. Vamos lá, vamos sortear o bolo. Isabelle. A felicidade de um jovem, um bolinho de chocolates, né? Deus te abençoe, tá? Mais um. João Vitor. João Vitor, vou deixar você escolher o livro ou um biscoitinho. Biscoito. Tem chocolate e goiabada. Aí você vai se alimentar da palavra. Vai se alimentar da palavra. Amém. Deus te abençoe. Mais um. Agora para a criança. Enzo. Enzo. Só assim pra você vir na direção da tia Mari, né? Não, já quer correr. A tia vai te apertar não, só depois, tá? E assim acabou nosso sorteio. Amanhã espero vocês aqui, hein? Som. Boa noite, irmãos. É muito bom podermos estarmos na casa de Deus, podermos aprender um pouco mais da sua palavra e colocar em prática aquilo pelo qual Deus tem para nos ensinar. Nesse momento vamos iniciar o nosso momento de oração intercessória. E nesse momento eu gostaria de pedir que a gente, um minutinho, para que nós possamos orar pela nossa igreja, pelos membros da nossa igreja, pelas pessoas que pela qual são distantes e que eles possam apertar os passos para poder retornar novamente para a casa de Deus. Então você pode pensar pelaquela pessoa pela qual você ama, pela qual você sente a falta dela aqui, presente entre nós, e que você possa pensar nela com muito amor e carinho para que a sua oração possa ser um toque do Espírito Santo no coração dela, para que ela possa sentir o desejo de estar de volta aos braços do Pai.
Pai de amor, graças damos a Ti pela oportunidade e o privilégio de estarmos na Sua casa. Ter a Tua casa com as portas abertas durante a semana é uma oportunidade pela qual as pessoas têm para se achegar mais de Ti. Obrigado, Senhor, porque nós precisamos desses momentos para fortalecermos a nossa fé e a nossa esperança em Ti, cada vez mais antecipando os passos da Sua volta. Seja com cada lar aqui representado, cada pessoa que está aqui presente e aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais possam sentir o mesmo calor, o mesmo desejo de estar presente na sua casa. Fica conosco, abençoa o pastor, que ele possa ser mais uma vez ser usado por Ti. É que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler uma mensagem aqui. Ontem, durante a semana, eu convidei um rapaz que trabalha comigo para poder estar aqui na igreja. E ele me respondeu dessa maneira: boa noite, meu amigo. Perdoa-me por não ter ido. Eu tinha a intenção de ir, porém fiquei meio decepcionado com uma questão e não me senti apto a ir. Então respondi para ele: quando decidimos dar um passo para Cristo, o inimigo tenta nos desviar. Vamos estar orando por você hoje, e se amanhã quiser vir, tenho a certeza que Deus vai te abençoar. Um abraço, fica com Deus. Quantas as vezes nós passamos por pessoas na rua, ou pessoas que nós conhecemos, e temos a oportunidade de convidá-los para vir à casa de Deus. E é então que o inimigo faz de tudo para que ele não venha, para que ele se afaste e coloque obstáculos. Então eu gostaria de pedir aos irmãos, até mesmo o pastor, que nas suas orações, ore pelo Bruno, que é esse jovem pelo qual ele não só se comprometeu a vir, mas também ele pediu para estudar a palavra de Deus. Então que as nossas orações possa ser uma oportunidade para que ele possa cada vez mais se achegar aos braços do Pai. Amém. Nos colocaremos em pé para cantar o hino inicial, Olhar para a Cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor,
Podemos nos assentar? Antes de começar essa noite, gostaria de mais uma vez cumprimentar a igreja com boa noite. E também com a nossa saudação tradicional, Maranata. E nós subiremos? Amém. Queridos, como é bom estar aqui na casa de Deus para mais uma vez louvar o seu nome. Não dá para deixar de notar a surpresa da Isabela quando ela ganhou aquele bolo, né? Acho que ela até saiu agora, mas a cara de surpresa dela foi incrível. Não sei se ela também não é boa de sorteio, mas eu fiquei com a mesma cara quando no sorteio aqui domingo, depois de 200 anos sem ganhar um sorteio, eu ganhei um sorteio aqui, também fiquei com aquela mesma cara, então não julgo. Mas, queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, que é liberdade em Cristo. Se Cristo não tivesse nascido, será que haveria liberdade? O que Cristo mudou no quesito de liberdade com o seu nascimento? O título da mensagem de hoje é Chamados à Liberdade. E o texto base está lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Enquanto você procura aí algumas curiosidades sobre este livro. E aí depois, então, nós vamos orar para convidar o Espírito Santo para estar entre nós e nos ajudar a entender esse texto. O livro de Gálatas, querido, foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano 48. Entre o ano 48 e o ano 52 da era cristã. Esse livro foi escrito para as pessoas da província da Galácia. Pastor, o que era uma província? Uma província no passado era mais ou menos o que é um estado hoje. Então, às vezes a gente acha, Paulo escreveu a carta para uma igreja, uma cidade. Não, era uma província. Nessa província tinha ali algumas cidades bem importantes. Tinha Antioquia, tinha Frígia, Licaônia, Panfilha, entre outras cidades muito famosas. Dentro dessa região, a igreja estava enfrentando um grande problema. E Paulo escreve essa carta que vai nos trazer uma grande lição no que diz respeito à liberdade. Hoje nós vamos entender o que é liberdade em Cristo, como receber essa liberdade e o que essa liberdade faz em nós. Mas para isso, quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente pedir a Deus orientação para o estudo dessa. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu direcionamento. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nesse momento, Senhor, a Tua palavra se encontra aberta diante de nós. Nós te pedimos, Senhor, que conforme a Tua infinita graça, o Senhor fale conosco nessa noite. Que não seja somente um ser humano, falho pecador falando aqui, mas que apesar de mim, Senhor, o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13, nós vamos ler até o 26. Traz para nós uma grande lição. E para que fique mais claro esse texto, eu quero começar aqui com uma ilustração. Nós vamos para o texto e ao final eu vou retomar essa ilustração que ela vai nos ajudar. Conta a história que certa vez um garotinho estava andando com seu pai. Quando eles chegaram passando por uma loja, eles viram um pássaro numa gaiola. E aquele garoto, comovido com a situação do pássaro, ele virou para o seu pai e disse: papai, precisamos libertar esse pássaro. Os passarinhos não foram feitos para ficar em gaiolas. O pai, também comovido, concorda com o filho. Eles entram. Ao se dirigirem para o dono da loja, eles falam assim: olha, nós vamos comprar esse pássaro para soltá-lo. E o dono da loja fala: olha, cuidado, esse pássaro, ele nasceu em cativeiro, ele sempre viveu em uma gaiola, ele não sabe voar, não adianta você querer soltar, que não vai dar certo. Mas o garoto estava animado, ele falou: não, eu vou ensinar esse pássaro a voar. E eles pagam então aquele pássaro, e conta a história que aquele garoto começa agora, de todas as maneiras,
tentar fazer aquele pássaro voar. E ele abre a gaiola e nada do pássaro ir. E ele começa a chacoalhar a gaiola e o pássaro cai no chão. E ele pega o pássaro e joga para cima. E ele pensa, agora o pássaro vai voar. E o pássaro cai no chão de novo. E nesse afobamento, nessa loucura tentando fazer o pássaro voar, aquele pássaro então finalmente acaba se machucando e acaba morrendo. Aquele garoto aprendeu de um jeito trágico que liberdade é muito mais do que estar solto. Estar solto não necessariamente é estar livre, porque estar livre é algo muito mais profundo, e é o que nós vamos entender nessa noite, o que é estar livre em Cristo. Nós vamos dividir aqui a leitura em duas partes. Primeira parte, nós vamos ler do verso 13 ao 16, para a gente entender o que é liberdade. Logo depois, nós vamos ler do verso 17 ao 23, para entender como viver em liberdade. E por fim, nós vamos terminar falando sobre o alcance da liberdade, indo até o final deste capítulo. Então, convido você, Gálatas 5, verso 13 em diante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, e devorais uns aos outros, vejam que serão mutuamente destruídos. Pastor, o que isso aqui tem a ver com o que é liberdade? Quando Paulo escreve esse texto, a igreja estava passando por um pequeno, gigantesco problema. Que problema eles estavam enfrentando? Havia ali naquela igreja 2 grupos de pessoas que não estavam se dando muito bem. O primeiro grupo de pessoas eram os legalistas. Havia alguns que ficavam pegando no pé daqueles que não eram circuncidados. Aqueles que chegavam à fé agora, eles chegavam, olha, você só pode ser salvo se você se circuncidar. Senão, você não vai ser salvo. E havia outros, por outro lado, que defendiam que não tinha que fazer isso. Mas muitos que chegavam à fé agora, para não serem perseguidos por conta da cruz, eles acabavam cedendo a essa pressão, e aí eles falavam, não, olha, eu sou só judeu, eu não sou cristão. Então Paulo agora ele começa a lidar com esse duplo problema. E aqui nós vemos a primeira grande lição sobre liberdade. Liberdade não é você querer que os outros façam o mesmo que você. Liberdade também não é você fazer tudo o que você quer. O texto ele começa nos apresentando uma grande lição a respeito desse tema. E aqui Paulo ele traz 3 termos importantes para a gente analisar nessa noite. A primeira realidade quanto à fonte da liberdade. Qual é a fonte que Paulo apresenta para a liberdade aqui? Quando ele fala sobre o amor ao próximo, ele está citando lá Deuteronômio capítulo 12. Mas ao longo de todo o capítulo, todo o livro de Gálatas, Paulo ele vai citar por inúmeras vezes a fonte da liberdade. Pastor, qual que é a fonte da liberdade? Você vai ver daqui nas citações de Paulo, 38 citações a Jesus Cristo. Você vai ver aqui nos escritos de Paulo em Gálatas, somente, tá, queridos? 38 citações sobre Jesus, 30 citações a respeito de Deus e 18 citações a respeito do Espírito Santo. Nós vemos aqui então que ele descreve para a gente de uma maneira, lá em Gálatas 1, verso 4, que Cristo se entregou pelos nossos pecados. O Pai o ressuscitou dos mortos, nós vemos isso em Gálatas 1, verso 1, e que o Espírito Santo testifica de sua obra em nós. Perceba como aqui Paulo deixa bem claro qual é a fonte da verdadeira liberdade. A fonte da verdadeira liberdade está em Deus, através de Cristo Jesus, através de Deus e através do Espírito Santo. A fonte da verdadeira liberdade está única e exclusivamente em Deus, e não em dogmas ou ritos que possamos fazer. Aquelas pessoas haviam perdido a consciência do que realmente é a liberdade.
estavam mais preocupados com a forma que iam fazer do que com aquele que é a fonte e a razão para seguir. A primeira realidade importante de eu notar aqui então, qual é a fonte da liberdade, queridos? Cri, cri. Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo. Nós não podemos jamais nos esquecer disso. Se nós nos esquecermos disso, começaremos a fazer várias coisas na igreja. E queridos, não estou dizendo que é errado fazer várias coisas na igreja, mas fazer simplesmente por fazer perde o sentido. E sabe, queridos, muitas vezes vivemos hoje num dualismo oposto. Agora, o dualismo já não é mais por questão da circuncisão ou não circuncisão, mas sim do fazer ou não fazer. Quantas vezes vemos irmãos se digladiando, porque um faz alguma coisa e o outro não. Ah, porque eu não faço pôr do sol, o outro, mas eu faço. E agora já perderam a noção do que é mais importante, a razão por detrás disso. E começa simplesmente no eu faço ou não. Ah, eu como carne ou não como carne. Ah, eu isso, eu aquilo. E quantas vezes de lado está a verdadeira fonte da liberdade? A primeira lição que precisamos aprender nessa noite é que não há liberdade sem Cristo Jesus, não há liberdade sem Deus, não há liberdade sem o Espírito Santo. A segunda realidade que Paulo traz aqui para nós é quanto à definição de liberdade. Você pode ver que ele começa dizendo que toda lei se cumpre num só preceito: ame o próximo como a si mesmo. Se vocês se mordem e devorem uns aos outros, todos serão destruídos. Qual é o segundo ponto importante para eu entender sobre o que é liberdade? Liberdade é serviço. Liberdade tem que ver com o meu cuidado com o meu semelhante. Liberdade tem que ver com servir. E note que Paulo, mais uma vez, ele vai usar dois termos aqui que tem a ver com serviço e andar. Servir e andar. Essas duas palavras, elas vão resumir o que é liberdade. Como assim, pastor? Quando Paulo fala de servir, ele está falando de uma pessoa que tem uma vida entregue a Cristo. Nessa condição, nós somos como servos do Senhor, apenas obedecendo ao que Ele manda. E sabe, queridos, ser servo não é você não pensar. Ser servo também não é você simplesmente fazer um monte de coisa. Ou ser servo também não é você querer mandar. No caso de ser servo de Cristo, significa entregar um coração por completo a Ele. Ser servo de Cristo significa entregar-se como um mordomo e entender que Ele é o Senhor. Nesse sentido, Paulo destaca que a fé, o amor e o serviço são marcas características da liberdade que estão nos redimidos do Senhor. Mas ele também fala sobre andar. E andar aqui, queridos, tem a ideia de andar no Espírito. Como assim, pastor? Andar no Espírito é viver uma nova vida centrada em Cristo, centrada no que o Espírito Santo ensina. Vocês já ouviram aquela frase, eu nasci assim, eu cresci assim? Já ouviram, porque já até terminaram. Vou morrer assim. Essa é a frase perfeita de quem não entendeu o que é liberdade. Porque liberdade em Cristo é andar segundo a vontade de Cristo. A verdadeira frase de um cristão não é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A verdadeira frase de um cristão é eu posso ter nascido assim, mas fui resgatado por Cristo, logo serei diferente. Andar no Espírito significa deixar que o Espírito Santo guie seu viver. Andar no Espírito significa permitir que Ele faça de você alguém diferente. 2 Coríntios 3,17 resume isso para a gente de uma maneira incrível. Quando em 2 Coríntios 3,17 lemos: este Senhor é o Espírito Santo, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Pastor, mas que contraditório! Como pode ser que eu sou livre no Espírito se eu tenho que obedecer ao Espírito? É muito simples. Você escolheu ser pecador? Você escolheu ser pecador? Sim ou não? Eu também não escolhi. Você que está em casa escolheu?
Por acaso você acordou e falando, hoje eu estou afim de pecar bastante, vou pecar pra caramba, vou mentir muito, estou afim de mentir mesmo, eu vou bater em alguém, eu vou desrespeitar os outros, não quero saber de nada, vou tomar um nome de Deus em vão mesmo. Alguém aqui já fez isso algum dia? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você disse que não fez isso, que você não acordou assim hoje. Mas por acaso em algum momento hoje você mentiu? Em algum momento hoje você tomou o nome de Deus em vão? E tomar o nome de Deus em vão não é você usar o nome dele à toa, numa piada só, tá? É quando você diz que é cristão, mas sua atitude não tem a ver com o cristianismo. Será que em algum momento do dia hoje você pecou? Se sim, bem-vindo ao clube, porque eu também, e não foi uma ou duas vezes, todos nós pecamos inúmeras vezes. Ué, pastor, como assim? Nós somos escravos do pecado. Por isso que só há liberdade em andar em Cristo, só há liberdade em andar no Espírito. Sabe por quê? Porque para andar no Espírito eu preciso renunciar a mim mesmo, e eu preciso sair da minha condição de escravo. E para sair da minha condição de escravo, eu preciso permitir que o Senhor mude o meu viver. Ouvi certa vez uma frase que eu gostei muito. A pessoa disse assim, agir como Jesus agia é muito fácil. Você concorda com essa frase? Você concorda com essa frase? Agir como Jesus agia é muito fácil? Se você ouvir o final, você vai concordar agora. O difícil mesmo é reagir como Jesus reagia. Como assim, pastor? Agir como Jesus agia pressupõe que você tem tempo para se planejar. Reagir significa algo no momento difícil, você ainda reagir como Jesus reagia. Como isso é difícil, pastor? Isso só é possível na verdadeira liberdade. E essa verdadeira liberdade só pode ser alcançada em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos entender, liberdade é servir ao meu próximo, servir ao meu Deus. Liberdade é andar de acordo com a vontade de Deus. Para andar de acordo com a vontade de Deus, é necessário você abrir mão de si mesmo. Não dá para obedecer ao Senhor, não dá para servir ao Senhor de fato, sem abrir mão de quem nós somos. A nossa natureza, ela é má, ela é pecaminosa. O próprio Paulo vai dizer, que miserável homem que sou, quem vai me livrar deste corpo de morte? Alguns acham que Paulo está se dizendo da sua natureza pecaminosa, quando ele diz, quem me livrará desse corpo de morte? Mas você sabia que corpo de morte era uma punição romana? Quando você matava uma pessoa, você podia ser obrigado a carregar o corpo dela amarrado sobre você. E agora imagina aquele corpo morto em estado de putrefação nas suas costas. Eu não preciso dizer o que acontece com o corpo morto. Os vermes começam agora a fazer o seu trabalho, mas ninguém ensinou para eles a discernir quem é o vivo e quem é o morto. Aquele corpo morto fazia com que a pessoa fosse devorada, assim como o defunto. Essa era uma punição terrível. E Paulo diz que o pecado é como um corpo de morte amarrado sobre nós. Ele fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, o mal que eu mais detesto, esse aí eu faço toda hora. Que miserável que sou. E aqui nós temos uma outra coisa importante para entender. Liberdade só existe em Cristo Jesus, mas é impossível ser livre se nós esquecermos que estamos no meio de uma guerra. Existe uma guerra pela nossa natureza, existe uma guerra pela nossa mente. Existe uma guerra entre Deus e o inimigo de nossas almas. E é por isso que não existe liberdade se não for em Cristo Jesus. Ok, pastor, eu já entendi que liberdade não é eu fazer o que eu quiser, não é eu simplesmente saindo viver como um louco, não é eu querer simplesmente que todos façam da mesma maneira. Eu já entendi que eu tenho que servir ao meu próximo, servir a Deus e andar em uma nova vida em Cristo. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu ando em nova vida? Para isso eu te convido a ler agora do verso 17. Nós vamos ler até o 23. Digo, porém, isso, verso 16, andem no Espírito e jamais satisfaçam as vontades da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, pois são opostos entre si, para que não façam que porventura sejam do seu querer.
Mas se sois guiados pelo Espírito, aí vocês não estão presos sob a lei. Mas as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A essas já lhes declaro, como já disse antes, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Pastor, quais são as grandes verdades que nós encontramos aqui? Uma grande verdade que nós encontramos aqui é que o primeiro ponto, para viver em liberdade cristã, não dá para viver em liberdade cristã sem reconhecer que existe uma guerra ao nosso redor. Para viver em liberdade cristã, é preciso entender que existe um grande conflito à nossa volta. É necessário entender que existe uma luta ao nosso redor. Sabe, queridos, isso me recorda a cidade de Pripyat. Já em outra vez falei com vocês aqui. Quando a usina nuclear de Chernobyl explodiu, centenas de pessoas morreram porque não tinham ideia da luta que estava à sua volta. Quantos são os cristãos que estão se perdendo por ignorarem que existe uma luta ao nosso redor? Quantas são as pessoas que se perdem por ignorar que existe uma guerra entre o bem e o mal ao nosso lado? Quando Paulo fala que a carne milita contra o espírito, a palavra usada para carne, ela é uma palavra que significa o nosso corpo, a nossa natureza carnal, a nossa natureza propensa para o mal. E quando ele fala que o Espírito milita contra a carne, sim, ele está falando do Espírito Santo, da transformação de vida que Deus quer fazer em nós. E ele deixa bem claro, são opostos. A nossa natureza é oposta ao Espírito Santo. A nossa natureza é oposta ao bem, porque nós somos pecadores. Nós temos uma tendência natural em nós, queridos, de fazer o que é mal. E por isso o Espírito constantemente fica lutando conosco para nos transformar. Não dá para ser livre sem entender que estamos no meio de uma guerra. E nessa guerra, se não corrermos para os braços de Cristo, estaremos do segundo lado. Segundo ponto importante de eu entender, para que eu possa viver em liberdade. Para que eu possa viver em liberdade, eu preciso rejeitar as obras da carne. Veja o que ele diz, verso 18: se são guiados pelo Espírito, não estão sobre a lei, pois as obras da carne são conhecidas. Não dá para ser livre em Cristo praticando as obras da carne. Pastor, quais são as obras da carne? Nós acabamos de ler aqui, são inúmeras: bebedeira, glutonaria, idolatria, feitiçaria, inveja, tantas coisas. Pastor, são só essas? Não, Paulo aqui apenas está dando um exemplo de algumas coisas. Mas tudo aquilo que é contrário ao que Deus nos ensinou, tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, tudo aquilo que é contrário à boa virtude de Cristo, tudo isso são armadilhas que Satanás quer usar para nos manter aprisionados a este mundo. Impureza, imoralidade sexual, várias coisas que Satanás vai apresentar como sendo liberdade. Liberdade é você experimentar essa substância que vai te fazer viajar. Vai mesmo, viajar direto para a perdição. Porque quando você começa com isso, rapidinho você perde sua família, perde seu dinheiro, perde a dignidade. Para ser livre você precisa aproveitar sua juventude. Jovens, esse negócio de se guardar para o casamento, você tem que ser livre. Liberdade é aproveitar tudo. Ah, é? Explica isso quando vem as consequências indesejadas. A menos pior seria uma gravidez indesejada. E o que dizer das doenças? Ou pior, os danos emocionais que ficam para sempre. Não dá para você ser livre de verdade, vivendo nas prisões deste mundo. Satanás inventa inúmeras prisões, fingindo ser liberdade. Muitas pessoas bebem para esquecer, mas não esquecem de beber. E no dia seguinte estão lembrando de todos os problemas e bebem de novo.
e continuam presas. E acham que beber é liberdade, quando na verdade estão dependentes daquilo. Não dá para ser livre de verdade, preso nos enganos deste mundo. Terceiro ponto importante entender: não dá para ser livre se não for guiado pelo Espírito. Os que andam no Espírito são guiados pelo Espírito. É impossível viver pelo Espírito e ter os frutos da carne. Preste bem atenção no que Paulo está ensinando aqui, queridos. Se nós somos do Espírito, temos que gerar frutos de quem? Espírito. Pode uma árvore boa produzir frutos ruins? E se nós somos da carne, tem como produzir frutos do Espírito? Não dá para ser livre se não nos entregarmos por completo e deixar que o Espírito Santo nos guie. Por fim, queridos, há um outro ponto muito importante aqui que está do verso 22 em diante. Qual é o fruto do Espírito? E aqui, queridos, eu preciso te dizer isso em nome de Jesus com muito carinho. Nós estamos num mundo hoje que até as obras do Espírito Santo são confundidas. Até mesmo o trabalho do Espírito Santo tem sido manchado e maculado pela história desse mundo. Algumas pessoas querem definir o trabalho do Espírito Santo com demonstrações estranhas, com pessoas achando que o Espírito Santo age com outro caindo em terra, ficando estribuchando no chão, ou que o agir do Espírito Santo é de repente você ser batizado ou falando coisas diferentes. Observe comigo, qual é o fruto do Espírito, queridos? Verso 22 em diante. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o quê? Domínio próprio. Pode o Espírito produzir algo em nós que não seja parte do seu fruto? Se o fruto do Espírito é domínio próprio, como pode o Espírito tirar o meu domínio me jogando no chão? Como pode o Espírito me fazer falar coisas que nem eu estou entendendo o que eu estou falando? Entenda, queridos, e talvez esteja falando para alguém que cresceu aqui aprendendo que o agir do Espírito Santo era isso. Eu preciso te dizer em nome de Jesus, isso não é o agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo produz um único fruto. São quantos frutos que o Espírito Santo tem? Quantos? 9? Leia comigo de novo o verso 22. Mas, o quê? O quê? Ixi, estão com vergonha. Vamos lá de novo. Mas, espera aí, o fruto ou os frutos? Quantos frutos são? Há um único fruto do Espírito, queridos. Não dá para ser um cristão guiado pelo Espírito Santo, tendo só uma parte. O fruto é um só, e ele tem 9 partes. O cristão que é guiado pelo Espírito, ele manifesta as 9. O verdadeiro fruto do Espírito não é fazer uma coisa pontual dentro de uma igreja, não é cair ao chão, não é falar em algum momento. O fruto do Espírito é ter uma vida centrada no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade e na fidelidade. É na mansidão e no domínio próprio. Ser guiado pelo Espírito Santo é viver uma vida centrada no Espírito. E quando vivemos uma vida centrada nele, queridos, é impossível não manifestarmos os frutos. Pastor, isso quer dizer que se eu me entregar a Jesus hoje, eu vou sair daqui da igreja igual um santo, fazendo todas essas coisas? É claro que não, queridos. Nossa caminhada com Cristo deve ser diária. E nessa crescente, Ele produz o fruto em nós. Eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar alguma coisa. Eu já me aventurei algumas vezes. Pouco antes de mudar para cá, comprei um vaso de plantas, joguei terra, comprei adubo, comprei não sei o que, substrato, não sei mais do que, peguei as sementinhas, joguei, todo dia ia lá, jogava água, eu olhava aquelas plantinhas saindo, e quando começava a sair aquelas fiapinhos assim, coisinha pequenininha, dava maior alegria de ver nascendo. O tempo foi passando, algumas acabavam pegando alguns fungos e morriam, as outras continuavam crescendo. E eu me recordo que eu havia plantado tomate, brócolis, quiabo. No vaso maior, uma planta começou a crescer. E eu todo animado. Falei, nossa, uau! E eu todo animado, falei, eu acho que é o quiabo, está indo bem.
Passou 1 mês e meio, 2, aquela planta crescendo forte, bonita, e começou a dar os frutos. Era mamona. Como que a mamona foi parar no meu vaso, eu não tenho ideia. Mas sufocou completamente o quiabo. Eu falei, tá bom. Mas ainda tinha outras plantinhas. E o tempo foi passando, foi passando. E quando a planta estava na hora de nascer, eu mudei para cá, tive que deixar o vaso com alguém lá. Agora estou plantando de novo, vamos ver quando é que vai nascer. Mas, queridos, notem que uma planta não nasce da noite para o dia. O fruto do Espírito é algo que vai germinando em nosso coração conforme andamos com Cristo. Mas se não tiver com a semente no coração, não tem como nascer. Não dá para você plantar mamona e esperar que saia morango. Quantas vezes nós, como cristãos, queremos alimentar a nossa mente de YouTube, queremos alimentar a nossa mente de Facebook, queremos alimentar a nossa mente de Instagram, queremos alimentar a nossa mente de redes sociais, não temos tempo para Cristo e queremos manifestar o fruto de Cristo. Não dá. Sabe, queridos, mesmo quando a gente planta a semente certa, existe um tempo para que a germinação ocorra, mas plantando a semente errada, ela jamais vai nascer. É por isso que liberdade em Cristo tem que ver com caminhada com Ele todos os dias. Se você quer ser um cristão liberto em Jesus, você e eu, nós precisamos caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus não é você vir na igreja na semana de oração, não é você vir na igreja no sábado, não é você assistir pelo YouTube. Caminhar com Jesus tem a ver com estilo de vida. É estudar a Bíblia todos os dias, é falar com Ele, é ter uma amizade real com Jesus, é lembrar dEle não só nos momentos de problema ou tristeza. E assim, pouco a pouco, vamos nos enchendo do Espírito, e o fruto dEle começa a nascer em nós. Pastor, se eu me entregar a Jesus aqui hoje, eu vou sair daqui perfeito? Não, mas sairá daqui transformado. E a cada dia que você for regando essa transformação através da chuva do Espírito Santo, que você encontra na palavra de Deus, essa transformação vai crescendo, até que o fruto seja completo em você. Não dá para ser livre em Cristo, se eu continuo preso à escravidão no pecado. Nós entendemos aqui que liberdade tem a ver com servir e amar, e andar, perdão. Servir o próximo e andar nos caminhos de Deus. Entendemos que para ser livre, precisamos entender que estamos no meio de um grande conflito e precisamos rejeitar as obras da carne. Da mesma forma, também precisamos alimentar e focar a nossa vida no Espírito Santo, de tal modo que a gente manifeste o fruto. Mas, pastor, qual é o alcance da liberdade? Eu quero terminar com os versos 24 a 26. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e suas vontades. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja de um dos outros. A grande lição que aprendemos nesse trecho é que o alcance da salvação, o alcance da liberdade, ele é pessoal e ele é coletivo. Como assim, pastor? Observe que ele começa dizendo: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. E agora, se vivemos no Espírito, também andaremos no Espírito. E não vamos nos possuir de vanglória, nos provocando uns aos outros. O que isso quer dizer, pastor? A obra do Espírito Santo começa em mim. Quantas vezes eu vejo pessoas falando: como eu queria que a igreja fosse transformada. Ela não vai ser, querido, até que eu e você sejamos. O alcance da salvação, ele primeiro é pessoal. O alcance da liberdade primeiro é em mim. Primeiro ele alcança o meu coração. E depois que ele alcança o meu coração, ele transforma o meu coração. E essa minha transformação começa a impactar o meio. E então, todo o meio está impactado. Queridos, a salvação, a liberdade, ela só pode ser atingida quando ela é atingida nos dois níveis. E a liberdade, ela nos traz liberdade em três aspectos. A primeira liberdade que nós encontramos em Cristo Jesus é a liberdade da culpa do pecado.
Quando nós entendemos quem é Jesus e o que Ele faz por nós, nós entendemos que Ele levou o preço, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele pagou o preço da existência do pecado e Ele nos limpou de todo o pecado. Por isso nós não precisamos mais se preocupar com a consequência que teríamos. A liberdade, ela nos traz a liberdade da condenação. Ela traz a liberdade da culpa. E ela traz a liberdade da condenação. Sabe, queridos, quando olhamos para a lei, nós vemos que nós somos falhos. E toda lei, ela tem uma punição. Como pecadores, somos transgressores. E como consequência, o que deveríamos receber? Morte. Mas liberdade em Cristo traz liberdade da condenação. E por fim, liberdade do castigo eterno. É só através de Cristo que nós conseguimos nos tornar livres de verdade. Livres do pecado, livres da condenação e livres do castigo eterno. As liberdades civis também foram muito impactadas pela existência de Cristo. O tempo está avançado, eu não vou aqui ler aqui as liberdades que nós conseguimos. Mas eu posso adiantar que se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos esperança de resgate. Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida. Se Jesus não tivesse morrido, certamente nós morreríamos. Se Jesus não tivesse subido para o céu, não teríamos expectativa da sua volta. Se Jesus não tivesse sido entronizado, nós não teríamos um intercessor. Se Jesus não tivesse iniciado o juízo investigativo, nós não teríamos perdão. Se Jesus não tivesse feito tudo, nós não teríamos expectativa de salvação. Se Jesus não fosse quem Ele é e não fizesse o que Ele faz e ainda fará, nós não conheceríamos o que é verdadeira liberdade. Por isso, queridos, Deus hoje está nos convidando para viver a verdadeira liberdade. A liberdade de ter uma vida liberta em Cristo. A liberdade de ter uma vida centrada nele, a liberdade de ser transformado pelo seu Espírito. Por isso, aqueles que aguardam a vinda do Senhor, Deus promete a cada um de nós a redenção e a salvação. Muito em breve, nós veremos o último passo da liberdade. Quando Cristo voltar, nós finalmente seremos libertos de uma vez por todas do pecado. E poderemos viver com Ele para sempre. Mas enquanto Ele não vem, o convite dele é que a gente aceite essa liberdade. Nós vamos encerrar cantando uma canção muito especial. O hino 132 do Inário. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero te convidar a ficar em pé, para junto cantar sobre quem é esse Jesus. Para aquele que nada tem, Jesus é tudo. Para toda culpa e dor, Ele tem a cura. Para quem quer viver, Jesus é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pois para quem nada tem, Ele tudo é. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz
cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o A história do começo daquele pássaro reflete a minha e a sua liberdade. Assim como aquele pássaro, não basta estar solto, nós precisamos aprender a viver em liberdade. Mas diferente daquele garoto que apenas abriu a gaiola, Cristo quer ensinar para mim e a você como viver na verdadeira liberdade. Por isso se entregue a Ele hoje e deixe Ele te libertar de verdade. Paizinho querido, obrigado porque o Senhor nos libertou verdadeiramente. Obrigado, Senhor, porque a verdadeira liberdade só existe em Cristo Jesus. E obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Meu Deus, neste momento nós queremos pedir que o Senhor nos ensine a viver em liberdade de verdade. Que o Senhor nos transforme de verdade. E que nós possamos viver em nova vida, de acordo com a liberdade que o Espírito Santo nos oferece. Para que assim a gente seja feliz de verdade. E quando o Senhor voltar, possamos encontrar a verdadeira liberdade. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Em paz eu vou.